Alessandra e estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho do nosso testemunho sobre o nosso filho que tem síndrome de Down, Josué. E nós estamos aqui contando, a nossa trajetória com ele desde o nascimento. E o intuito desses vídeos é realmente poder fortalecer a você que está nos assistindo, também aos pais e mães que acabaram de receber seu filho com síndrome de Down ou com alguma outra deficiência, A gente às vezes se sente tão só, tão perdido. E nós, quando nos encontramos com outras mães, outros pais que passaram pela mesma situação que nós, a gente começa a se identificar. E a gente começa a ver que não é só eu que penso daquele jeito, eu tive aquele sentimento. Isso é comum às pessoas. Nós somos seres humanos. Nós passamos por situações comuns e temos sentimentos parecidos. Então, você não está sozinho. Além do mais, você tem Deus que está sempre do seu lado. E eu passei por muita dificuldade também em relação a mim. Mesmo quando eu estava em outro país, eu comecei a tomar uma medicação porque eu comecei a entrar em depressão mesmo. Eu tive um choque muito grande, abalou o meu emocional. Então, quando eu fui na médica, ela falou assim, vou estar passando essa medicação para você. Mas lá era um país, assim, um país meio estranho, por assim dizer. País meio estranho porque ela falou para mim assim, vou estar passando essa medicação leve para você, por conta da gravidez, mas eu vou te dar um conselho. É bom você ficar forte, e não ficar dentro dessa depressão não, porque a assistente social vai te visitar, porque lá eles visitam as mães, na casa quando estão grávidas. E se ela perceber que você não está bem, de verdade, quando seu filho nascer, eles vão tirar seu filho. E eles vão colocar numa família para tomar conta dele até você ficar bem. Porque eles vão dizer que seu marido precisa de tomar conta de você e não vai conseguir tomar conta da criança. Então, eles vão pegar seu filho e vai colocar num lar provisório. Então, quando ela falou aquilo para mim, eu fiquei apavorada. Falei, mas como assim? Vão tirar meu filho porque eu não tô bem? E vai dar para outra pessoa? Então, assim, foi um momento assim que eu tive que tomar uma decisão. Ou eu fico boa, ou eu fico boa, Então, ali também, graças a Deus, a gente estava vindo embora para o Brasil. Eu falei, eu não vou ter meu filho aqui. Agora, realmente, eu tenho certeza que não é o lugar para mim ter meu filho. E assim, a gente voltou para o Brasil. E quando nós voltamos, eu voltei a ter alguns sintomas de depressão. Daí o médico também passou uma medicação leve para mim. Mas logo eu comecei a tomar, tudo bem, melhorei um pouco. Mas teve um dia que eu tomei a decisão, que eu falei, eu não vou permitir mais que essa depressão tire a minha alegria da minha gravidez. Eu vou vivenciar ela com tudo que eu tenho direito. Foi um filho planejado, sonhado, Agora com a notícia que possivelmente ele venha com alguma deficiência, que vai tirar a minha alegria da maternidade. Então eu tomei a decisão, falei, não vou tomar mais remédio, uma coisa que eu decidi, não vou dizer que todo mundo tem que fazer isso, mas eu consegui vencer tomando essa decisão, busquei a Deus e pedi, Pai, me fortalece, porque eu não quero tomar nenhuma medicação que possa também comprometer meu filho e não quero ficar dependente disso depois. Então preciso da sua ajuda, meu Pai. Eu preciso me fortalecer no Senhor. Aí eu trouxe essa palavra que ilustra um pouco essas situações às vezes que nós vivemos. Paulo, ele tinha uma dificuldade e ele pedia ao Senhor, Pai, me ajuda a vencer essa dificuldade. Eu tenho um espinho na carne, eu tenho uma dificuldade, uma limitação e isso está me consumindo, está não está me deixando bem. Me ajuda, me livra disso. E Deus fala que não, Deus fala que não ia tirar. Era uma provação que ele tinha que passar e ele tinha que aprender a conviver com aquela situação. E sobreviver. E viver, na verdade. Daí, lá em 2 Coríntios, na segunda carta a Coríntios, capítulo 12, versículo 9 diz: E disse-me o Senhor, a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então o Senhor disse: a minha graça te basta. O que eu tenho para você te basta. Deixa que eu te fortaleço na sua fraqueza. Porque quando nós somos fracos, nós buscamos a Deus e Ele nos fortalece. E Ele coloca o poder, a força dentro de nós. Então nós não vamos mais continuar andando segundo a nossa carne, segundo a nossa força, que vai cair, que vai esmorecer, que vai fraquejar de qualquer maneira. Mas quando nós andamos debaixo do poder de Deus, com a força dele dentro de nós, pode vir a situação que vier, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo aí, pode vir o que vier, você vai conseguir superar, você vai conseguir permanecer de pé, porque quem está te levando, quem está te conduzindo é Deus, não é você mais, não é a sua força. Então isso fez toda a diferença para mim, eu tomar aquela decisão, entregar nas mãos de Deus e me fortalecer nele. Então foi o momento que eu me descobri novamente na preparação para receber o meu filho. Então sai tristeza, sai depressão. Agora entra a alegria da maternidade, a preparação, a expectativa, né, arrumando o quartinho, as roupas dele. Então tudo isso fez parte, né, dessa história. Depois, mais na frente, depois que ele nasceu, vendo toda aquela situação, porque você sente um misto, né, de emoção, de sentimento, e ali a depressão começou a vir novamente, começou a tomar conta dos meus pensamentos, e eu comecei a ficar mal de novo. Eu olhava para o meu filho e falava: eu tenho que cuidar dele, não posso ficar assim. Mas era uma coisa muito forte, né, uma coisa negativa muito forte. Mas Deus começou a trabalhar na minha vida, né? Aí, graças a Deus, entrou uma pessoa na minha vida que foi a pastora Laura, né? Que Deus direcionou para estar com ela, e eu comecei a fazer terapia com ela, uma mulher de Deus que me ajudou muito. Através da vida dela eu comecei a superar a dor, superar aquelas situações. É muito interessante porque quando eu estava vivenciando tudo isso, e ela disse para mim assim, me orientou, falou: Sandra, começa a escrever tudo que você está sentindo. Começa a colocar no papel. Que isso é uma maneira de você exteriorizar os seus sentimentos e você também depois vai poder ler, voltar e ler novamente e ver o quanto você já evoluiu, o quanto você já está longe daquela situação, ou você vai conseguir enxergar tudo aquilo que você estava passando e ver que você conseguiu superar, você já não pensa mais daquela forma. Então foi aonde eu comecei a escrever, né, o meu testemunho desde o início, e que, finalizando, em nome de Jesus, vai ser um livro, né, uma autobiografia, mas também relacionada à superação através da fé, porque meu filho, ele está superando tudo, porque Deus tem a mão sobre a vida dele, mas eu tenho que superar, o pai dele tem que superar pela fé. É olhar para o nosso filho e saber que Deus está agindo. Isso é ter fé. É olhar para ele e ver a limitação dele hoje, mas enxergar lá na frente dizendo: ele vai vencer isso. Ele vai vencer. Eu olho e consigo ver pela fé. Então todas aquelas etapas de depressão, de luto, né? Na verdade, luto, eu li muito sobre isso. E quando eu li, eu vi que realmente eu estava vivendo todas aquelas fases. E eu até trago aqui para vocês. Que eu li na internet, na psicóloga, que ela distinguiu 5 fases do luto. 5 fases do luto por quê? Porque quando eu decidi ter meu filho, eu e meu esposo, nós idealizamos um filho. Ah, meu filho, primeiro homem, né? A gente orou, eu orava e falava assim: meu primeiro filho, né? Com meu esposo, eu gostaria que fosse um menino. Então a gente ora, pede a Deus, Deus concede o desejo do nosso coração, né? Então aquele primeiro momento, quando eu fiz o ultrassom e vi, é menino, e graças a Deus, né? Deus concedeu essa graça, esse milagre, né? E ele ouviu minha oração. Mas a gente idealiza um filho e fala assim: ai, meu filho vai ser assim, dessa forma,
né? E a gente sonha, né? Como o filho vai ser. E aí, quando o filho nasceu, não era nada daquilo à primeira vista. Toda aquela idealização daquele filho ideal, perfeito, né? Tudo certinho, sem nenhuma complicação na saúde. Aquele filho morreu. E eu precisei viver aquele luto. Porque se eu não vivesse aquele luto, eu não ia olhar o meu filho depois como uma dádiva do Senhor. A nossa história não tinha terminado. Estava só começando, agora com um filho real. Não é aquele filho idealizado dos sonhos, né, que todo mundo tem. Isso eu digo até para os pais mesmo que têm filho sem nenhuma deficiência. Todos os pais e mães sonham com um filho perfeito, ideal, que vai ser assim, vai ser obediente, né, que não vai dar trabalho, que vai ser uma pessoa do bem, maravilhoso, que vai nos honrar, né, que vai ser uma pessoa de família. E de repente aquele filho vai crescendo, vai tomando as rédeas da sua própria vida, vai mostrando a sua personalidade, o seu caráter. E às vezes você plantou tanto na vida dele, deu exemplo, deu testemunho, e aquele filho de repente vira uma outra pessoa, que não tem nada a ver com aquele filho que você idealizou. E aí a gente entra naquele luto, naquela tristeza, mas por que, meu Deus? Eu ensinei, eu mostrei o caminho, e mesmo assim ele fez isso, foi por esse caminho, ela agiu dessa forma. Então todos nós passamos por esse momento. Nós sonhamos um tipo de filho, mas quem vai dar a resposta depois é Deus e também as escolhas que eles fizerem, que nem sempre vai ser as nossas escolhas. Nós oramos para que sejam nossas, que eles ouçam nossos conselhos, mas a decisão é deles. E essa decisão que vai definir quem eles são, no seu caráter e na sua personalidade. Então eu pude viver, né, com Josué ali naqueles primeiros meses mesmo, foi muito rápido, eu acho. Né? Foi muito rápido. A fase da negação, não aceito o fato de ter uma criança com síndrome de Down, a gente fica, eu não aceito, não quero, não quero. Depois a raiva, né? Que desenvolve a raiva do mundo, das pessoas, da gente mesmo, eu sou culpada, porque que, né? Ah, eu devo ter feito algo de errado, né? Por que o mundo é assim? Depois entra numa fase de negociação, que é começar a fazer promessa. Pai, que meu filho não seja assim, que se não for, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ser um bom pai, boa mãe, né? Vou servir ao Senhor de todo o meu coração, né? E tal, e a gente começa a querer negociar com Deus. Aí vem a depressão, né? Que é um sentimento de solidão, desamparo, parece que o mundo tá contra a gente, né? Parece que tudo tá contra você, aquele sentimento de impotência, de incapacidade, que você olha para o seu filho, mas o que eu vou fazer agora? Eu não tenho conhecimento, eu não sei o que fazer. Parece que eu tô com as mãos amarradas, aquele sentimento, vem aquela tristeza, né? Aquela tristeza, aquela angústia, aquele aperto no coração. E aí vem, depois que você consegue superar essas fases, vem a fase da aceitação. É assim que é e é assim que vai ser. E você reconhece seu filho, e você reconhece que você recebeu uma criança com deficiência, com síndrome de Down, né? E agora é a hora de arregaçar as mangas, buscar conhecimento e ajudar o meu filho. Agora sai da minha posição, agora já não é eu mais. Tira o foco de mim. Antes aquelas primeiras fases eram voltadas para mim. Agora a fase da aceitação não. Aceito porque agora tem meu filho e ele precisa de mim. E eu não posso continuar vivendo assim. Então você vence aquele momento de luto, de tristeza, de ressentimento, de culpa e começa a trabalhar você para que você se torne um instrumento nas mãos de Deus para ajudar seu filho a vencer as suas limitações. E foi isso que aconteceu, graças a Deus. E a gente tem aí superado um dia após o outro, sabendo que o Senhor, Ele nos fortalece quando nós nos sentimos fracos, fragilizados, achando que nós não conseguimos vencer. O Senhor está com a mão dele estendida sobre nossas vidas. É preciso olhar para Ele, buscar a Ele,
tirar o foco do problema e olhar para Deus, aquele autor, consumador da nossa fé, que alimenta a nossa fé, que nos faz acreditar, crer que tudo pode mudar por uma palavra, por uma atitude. E depende de nós. Então, que você possa ficar com essa palavra e se fortalecer no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.